Em algum lugar. Em que remota e temível região eu não sei. Dennis Barry partiu. Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, O Pântano Lunar. Narração Marcelo Fávaro. Eu estava com ele na última noite que passou entre os homens e ouvi os seus gritos quando a coisa o alcançou. Mas os camponeses e a polícia do condado de Meath jamais conseguiram encontrá-lo, nem aos outros, embora houvessem procurado até muito longe e por muito tempo. E agora eu estremeço sempre que escuto o Hans coachando nos brejos ou vejo a lua de lugares ermos. Eu conheci Dennis Barry muito bem nos Estados Unidos, onde ele enriqueceu, e me congratulei com ele quando comprou de volta o castelo, um castelo ao lado do pântano, na sonolenta Kildare. Fora de Kildare que seu pai viera, e era lá que ele pretendia gozar sua riqueza em meio aos cenários ancestrais. Gente do seu sangue havia governado Kildare no passado, onde ergueram e habitaram a edificação. Mas aqueles tempos eram muito remotos, e por várias gerações o castelo ficou vazio e arruinado. Depois de viajar para a Irlanda, Barry me escrevia assiduamente contando como, debaixo dos seus cuidados, o castelo cinzento fora recuperando, torre a torre, o seu antigo resplendor. Como a era fora crescendo lentamente pelas paredes restauradas, tal como fizera muitos séculos antes, e como os camponeses o abençoavam por trazer de volta os velhos tempos com o seu ouro de ultramar. Com o passar do tempo, porém, surgiram problemas, e os camponeses deixaram de abençoá-lo, e fugiram como de uma maldição. Foi quando ele me escreveu pedindo para visitá-lo, pois se sentia só no castelo, sem ter com quem conversar afora os novos criados e operários que trouxera do norte. O pântano era o motivo daqueles problemas todos. Sim, o pântano. Contou-me Barry na noite em que eu cheguei no castelo. Desci em Kildare num lindo entardecer, com o dourado do céu iluminando o verde das colinas e bosques e o azul do pântano, onde uma estranha e ancestral ruína resplandecia espectralmente sobre uma ilhota distante. Era um pôr-do-sol esplêndido, mas os camponeses de Bailey Long haviam me prevenido sobre ele e contado que Kildare ficara amaldiçoada, o que quase me produziu calafrios quando avistei os altos torreões do Castelo Dourado pelo fogo. E como a ferrovia não passa por Kildare, o carro de Barry fora me apanhar na estação de trem em Bailey Long. Os aldeões evitaram o carro e o motorista do norte, mas sussurraram para mim com os rostos lívidos quando notaram que eu iria para Kildare. Naquela noite, depois de nos encontrarmos, Barry me contou por quê. Os camponeses haviam fugido de Kildare porque Dennis Barry pretendia drenar o grande lago. Com todo o seu amor pela Irlanda, a América não deixara de o influenciar, e ele detestava o belo espaço abandonado onde poderia cortar a turfa e explorar a terra. As lendas e superstições de Kildare não o sensibilizaram, e ele riu quando os camponeses recusaram-se a ajudar, e depois o amaldiçoaram e partiram para Bailey Long com os seus míseros pertences quando perceberam que ele estava decidido. Para ocupar o seu lugar, ele mandou vir trabalhadores do norte e, quando os criados se foram, eles o substituiu do mesmo modo. Mas, sentindo-se solitário entre estranhos, Barry pediu que eu viesse.
Quando escutei os medos que haviam expulsado as pessoas de Kildare, ri tão alto quanto meu amigo, pois eram medos vagos, alucinados e tão absurdos. Tinham a ver com alguma lenda grotesca associada ao pântano e a um soturno espírito guardião que habitava a curiosa e ancestral ruína na ilhota, bem distante aquela ilhota que eu avistara no entardecer. Corriam histórias sobre luzes dançando na escuridão do luar e ventos gélidos em noites quentes, sobre espectros vestidos de branco pairando sobre as águas, e uma fantástica cidade de pedra nas profundezas da superfície pantanosa. Mas, das fantasias exóticas, a mais notável e única em sua absoluta unanimidade era a da maldição, que cairia sobre aquele que ousasse perturbar ou drenar o imenso e avermelhado pântano. Havia segredos, diziam os camponeses, que não deviam ser revelados. Segredos que tinham ficado ocultos desde a praga que descera sobre os filhos dos partolanos nos tempos fabulosos anteriores à história. No livro dos invasores, conta-se que esses descendentes dos gregos foram todos sepultados em Talag, mas os antigos de Kildare diziam que uma cidade fora poupada por negligência da sua deusa lua padroeira, de forma que somente as colinas arborizadas a sepultaram quando os homens de Nemed vieram da Sítia em seus 30 navios. Foram histórias inócuas como essa que fizeram os camponeses sair de Kildare, e quando as ouvi, não me surpreendeu que Dennisberry não tivesse dado ouvidos a elas. Ele tinha, porém, um grande interesse por coisas antigas e pretendia explorar o pântano todo quando estivesse drenado. Por diversas vezes, ele havia visitado as ruínas brancas na ilhota. Mas, embora sua idade fosse muito antiga e seus contornos muito pouco parecidos com a maioria das ruínas da Irlanda, elas estavam estragadas demais para revelar seus tempos gloriosos. Agora o trabalho de drenagem estava pronto para começar, e os trabalhadores do norte logo estariam despindo o pântano proibido de seu musgo verde e a sua turfa vermelha, e extinguindo os minúsculos regatos forrados de conchas e os plácidos poços azuis rodeados de juncos. Depois de Barry me contar todas essas coisas, eu senti um grande sono, pois as andanças do dia tinham sido muito cansativas e meu anfitrião ficara falando até tarde da noite. Um criado me conduziu ao meu quarto, que ficava numa torre remota com vista para o vilarejo, a planície às margens do pântano e o próprio pântano, de cujas janelas eu podia ver, banhados pelo luar, os telhados silenciosos de onde os camponeses tinham fugido e que agora abrigavam os trabalhadores do norte, e também a igreja paroquial com seu campanário antigo, e muito ao longe, por sobre o pântano envolvente, o brilho alvacento e espectral da distante ruína antiga sobre a ilhota. No momento em que eu caía no sono, eu julguei ouvir sons abafados ao longe. Eram sons bárbaros e meio musicais, provocando uma estranha agitação que me perturbou os sonhos. Mas quando eu acordei pela manhã, senti que tudo não passava de um sonho mesmo, pois as visões que eu tivera eram mais fantásticas do que qualquer som de flautas bárbaras no meio da noite. Influenciada pelas lendas que Barry havia me relatado, a minha mente sonada pairava sobre uma cidade. Era uma cidade imponente num vale verdejante, onde ruas e estátuas de mármore, vilas e templos, entalhes e inscrições, tudo falava com justa harmonia das glórias da Grécia Antiga. Quando contei o sonho a Barry, ambos caímos na risada. Mas fui eu quem riu mais alto, porque ele estava perplexo com o comportamento dos seus trabalhadores do norte.
Era a sexta vez que todos eles haviam dormido além da hora, despertando muito devagar e atônitos, e agindo como se não houvessem repousado, embora se tivessem recolhido cedo na noite anterior. Durante a manhã e a tarde daquele dia, eu errei sozinho pelo vilarejo dourado pelo sol, conversando de vez em quando com trabalhadores ociosos, pois Barry estava muito ocupado com os planos finais para iniciar a obra de drenagem. Os trabalhadores não pareciam muito satisfeitos, e a maioria deles parecia, sabe, incomodada por algum sonho que havia tido, mas de que tentava em vão se lembrar, sem sucesso. Contei-lhes meu sonho, mas eles não ficaram interessados até que eu mencionasse os sons esquisitos que eu tinha pensado ouvir. Aí eles me olharam de maneira estranha e pareceram lembrar-se também de sons estranhos. À noite, Barry jantou em minha companhia e anunciou o início da drenagem para 2 dias depois. Eu fiquei contente, pois, embora não me agradasse o desaparecimento do musgo, da urze, dos regatos e dos lagos, bem, eu senti um desejo crescente de conhecer os segredos antigos que a turfa emaranhada poderia ocultar. E naquela noite, meus sonhos com sopros de flautas e peristilos de mármore encerraram-se de maneira súbita e inquietante, pois eu vi descer sobre a cidade do vale uma pestilência, e depois uma pavorosa avalanche de lodo coberto de mato que recobriu os corpos mortos nas ruas, deixando descoberto apenas o templo de Artemis no pico elevado onde Cieis, a idosa sacerdotisa lunar, jazia fria e silenciosa com uma coroa de marfim sobre os cabelos prateados. Eu disse que acordei abruptamente alarmado. E durante algum tempo eu fiquei sem saber se eu estava dormindo ou acordado, porque o som de flautas ainda retinia em meus ouvidos. Mas quando notei sobre o assoalho os gélidos raios do luar e o desenho de uma janela gótica gradeada, eu decidi que devia estar acordado e no castelo de Kildare. Depois ouvi um relógio de algum patamar de escada abaixo soar às 2 horas. E soube que eu estava acordado. Entretanto, continuava chegando até mim aquele monstruoso e distante sopro de flauta, melodias exóticas, bárbaras, que me faziam pensar em alguma dança de faunos na distante Maenalus. Ele não me deixava dormir, e cheio de impaciência, saltei da cama e fiquei andando de um lado para o outro. Foi por acaso que eu fui até a janela do norte e olhei para fora, para o vilarejo silencioso e a planície na beirada do pântano. Querendo dormir, eu não estava com o menor desejo de olhar para fora, mas as flautas me atormentavam e eu pensava, eu precisava fazer ou pelo menos ver alguma coisa. Como poderia ter imaginado que haveria de ver? Quem iria falar para mim? Lá, banhado pelo luar que se espraiava sobre a vasta planície, desenrolava-se um espetáculo que nenhum mortal, depois de o ver, poderia esquecer. Ao som de flautas pastoris que ecoavam sobre o pântano, deslizava-se lente e misteriosa, uma multidão mesclada de figuras contorcendo-se e enrodilhando-se numa orgia como a que os sicilianos poderiam ter dançado para Deméter nos velhos tempos, sob o luar da colheita às margens do Ciane. A extensa planície, o luar dourado, as formas obscuras movimentando-se e, acima de tudo, o arrepiante e monótono som das flautas produziram um efeito paralisante, mas, com todo o medo que se tomara, eu pude notar que metade daqueles dançarinos mecânicos e incansáveis eram os trabalhadores que eu julgava adormecidos, e a outra metade era formada por estranhos seres airosos vestidos de branco, de uma natureza quase indefinível, mas sugerindo pálidas náiades lascivas das fontes assombradas do pântano. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo me demorei olhando para aquela visão da janela solitária da torre,
até desmaiar subitamente num sono sem sonhos, do qual fui despertado pelo sol alto da manhã. Os dançarinos, incansáveis pela noite, uma dança mecânica e assustadora, eram os trabalhadores. Meu primeiro impulso ao acordar foi comunicar meus temores e observações a Dennis Barry, mas vendo a luz do sol brilhante pela janela do leste, eu tive a certeza de que não havia nada de real no que eu pensava ter visto. Eu sou dado a estranhas ilusões, mas não sou fraco ao ponto de acreditar nelas. E nas circunstâncias contentei-me com interrogar os trabalhadores que haviam dormido até muito tarde e não conseguiram lembrar-se de nada do que acontecera na noite anterior, exceto sonhos vagos povoados de sons arrepiantes. Essa menção ao sopro espectral me deixou muito perturbado, e eu fiquei tentando imaginar se os grilos de outono não poderiam ter chegado antes da época, perturbado a noite, assombrando a imaginação dos homens. Mais tarde encontrei Barry na biblioteca estudando atentamente os planos para a grande obra, que deveria começar no dia seguinte, e pela primeira vez senti um pingo daquela mesma sensação de medo que havia provocado a fuga dos camponeses. Porque, por alguma razão que não conseguia entender, apavorava-me a ideia de perturbar o antigo pântano com os seus segredos ocultos. E eu fiquei imaginando visões pavorosas, visões ocultas na desmedida espessura da turva ancestral. Me pareceu imprudente trazer à luz aqueles segredos. Eu tratei de procurar uma boa desculpa para sair do castelo e da aldeia. Cheguei a ponto de falar casualmente a Barry do assunto, mas não ousei prosseguir quando ele soltou sua estrondosa gargalhada. Eu tive vergonha. Assim, eu estava quieto quando o sol deslumbrante pôs-se atrás das colinas distantes e o castelo de Kildare incendiou-se de vermelho e dourado num fulgor que parecia um presságio. Eu jamais saberia ao certo se os acontecimentos daquela noite foram reais ou imaginários. Eles com certeza transcenderam a tudo que já sonhamos sobre a natureza e o universo. Mas nenhuma fantasia normal poderia explicar os desaparecimentos, que ficaram conhecidos de todos depois que tudo acabou. Recolhi-me cedo, cheio de terror, é claro, e durante algum tempo eu não consegui dormir, envolvido no soturno silêncio da torre. Estava muito escuro, pois embora o céu estivesse descoberto, a lua ia avançada em sua fase minguante e só surgiria nas primeiras horas da madrugada. Ali deitado, fiquei pensando em Dennis Barry e no que aconteceria com o pântano quando o dia raiasse. Eu senti um impulso quase irresistível de sair correndo, pegar o carro de Barry e guiar como um louco até Barry Long, afastando-me daquelas terras ameaçadas, amaldiçoadas, amedrontadoras, antes que os meus pavores cristalizassem-se em ações. Porém eu caí no sono, avistando em sonhos a cidade fria e morta no vale, sob uma pavorosa mortalha de sombra. Provavelmente foi o som agudo das flautas que me despertou, mas aquele som não foi o primeiro que eu notei ao abrir os olhos. Estava deitado de costas para a janela do leste que dava para o pântano, onde a lua minguante surgiria, e esperava ver a luz projetar-se na parede oposta à minha frente, mas não esperava a visão que efetivamente apareceu. A luz iluminou com efeito os painéis à frente, mas não era uma luz que pudesse ser da lua. Um feixe terrível e penetrante de fulgor escarlate cruzou a janela gótica e todo o quarto iluminou-se com um resplendor intenso e sobrenatural. Minhas primeiras reações foram típicas de uma situação assim, mas é só nos contos que as pessoas agem de maneira dramática e calculada. Em vez de olhar sobre o pântano para aquela fonte daquela nova luz, afastei os olhos da janela apavorado
e me enfiei nas roupas de uma forma muito atrapalhada, com alguma confusa ideia de fuga. Eu queria fugir. Eu me lembro de ter pego o revólver e o chapéu, mas antes de tudo terminar, eu havia perdido ambos, sem atirar com um e nem vestir o outro. Alguns instantes depois, o fascínio da radiação vermelha venceu o terror. Arrastei-me até a janela do lado leste e olhei para fora enquanto o sopro ininterrupto e enlouquecedor reverberava pelo castelo e sobre todo o vilarejo. Espalhava-se sobre o pântano um dilúvio de luz fulgurante, completamente escarlate e sinistra, irradiando da estranha ruína na ilhota distante. O aspecto da ruína era indescritível. Eu devia estar louco, é claro, pois ela parecia erguer-se, imponente e intacta, esplêndida e rodeada de colunas, com o mármore embraseado em seu entablamento perfurando o céu como um vértice de um templo no cume de uma montanha. Flautas assobiavam e tambores começavam a rufar, e olhando com espanto e terror, pensei avistar saltitantes formas escuras, destacando-se grotescamente contra a vista marmórea e resplendente. Era um efeito fantástico, absolutamente inimaginável, e eu poderia ter me quedado indefinidamente em sua admiração se não tivesse notado um crescendo das flautas à minha esquerda. Tremendo de um terror curiosamente mesclado com êxtase, atravessei o recinto circular até a janela do norte, de onde podia ver o vilarejo e a planície à beira do pântano. E ali, meus caros, meus olhos arregalaram-se de novo com um prodígio tão fabuloso que era como se não houvesse acabado de me afastar de uma cena muito além das fronteiras naturais, porque na planície sinistramente avermelhada avançava uma procissão de criaturas como jamais se viu, exceto em pesadelos, nos piores pesadelos. Uma procissão, meio deslizando, meio flutuando no ar. Os espectros do pântano, vestidos de branco, recuavam lentamente para as águas paradas, e as ruínas da ilha em formações fantásticas, sugerindo uma dança cerimonial antiga e solene. Seus braços translúcidos, agitando-se ao som do pavoroso sopro daquelas flautas invisíveis, faziam acenos. As criaturas faziam acenos com os braços, como se fosse um chamamento num ritmo esquisito para um grupo de trabalhadores desavorados que o seguiam, como cães, cambaleando, cegos e indiferentes, como que arrastados por uma vontade demoníaca, canhestra, mas irresistível. Quando as náiades aproximavam-se do pântano, sem alterar seu curso, uma nova fileira de desgarrados cambaleantes, zigue-zagueando como ébrios, saiu do castelo por uma porta traseira muito abaixo da minha janela e atravessou às apalpadelas o pátio. Essas pessoas atravessaram o trecho de terreno até o vilarejo para se juntar à trôpega coluna dos trabalhadores na planície. Apesar da distância, eu pude perceber prontamente que eram os criados trazidos do norte ao reconhecer a forma encorpada e repulsiva do cozinheiro que, de absurda que era, havia adquirido uma dimensão trágica. O sopro das flautas era apavorante. E novamente eu pude ouvir o rufar dos tambores na direção das ruínas da ilha. E depois, tranquila e graciosamente, as náiades chegaram até a água e desfizeram-se, uma por uma, no pântano ancestral, enquanto a coluna de seguidores, sem poder controlar seus passos, chapinhou desajeitadamente atrás delas, até desaparecer num minúsculo vórtice de borbulhas repulsivas que eu mal pude enxergar sob aquela luminosidade escarlate. E quando o último errante patético,
o cozinheiro gordo, afundou pesadamente naquele poço imundo. As flautas e os tambores silenciaram, e os magnetizantes raios vermelhos das ruínas se com certeza apagaram instantaneamente, deixando o vilarejo maldito, solitário e desolado, sob os lívidos raios da lua que acabara de surgir. O caos do meu estado era indescritível, não preciso nem dizer. Sem saber se eu estava louco ou são, dormindo ou acordado, eu fui salvo por um misericordioso torpor. Foi um torpor que eu creio, que eu fiz coisas ridículas, como rezar para Ártemis, Latona, Deméter, Perséfone e Plutão. E tudo aquilo de que eu me recordava de uma juventude passada entre os clássicos veio-me aos lábios quando o horror da situação despertou mais as minhas profundas superstições. Eu sentia que testemunhara a morte de todo um vilarejo e sabia que estava sozinho no castelo com Dennis Barry, cuja a ousadia trouxera essa maldição. E quando eu pensei nele, novos terrores me assediaram. E eu caí no chão sem desmaiar, mas fisicamente imprestável. Depois eu senti um sopro gelado chegar da janela do leste, onde a lua havia se erguido, e comecei a ouvir os gritos no castelo muito abaixo de onde eu estava. Aqueles gritos logo atingiram uma afeição e uma magnitude indescritíveis que me fazem desmaiar sempre que as recordo. E tudo o que eu posso dizer é que eles vinham de algo que eu conhecera como um amigo. Em algum momento desse momento estarrecedor, o vento frio e a gritaria devem ter me acordado, porque a minha impressão seguinte é de ter percorrido ensandecido os quartos e corredores às escuras, saído do castelo e cruzado o pátio para a noite hedionda. Encontraram-me ao amanhecer, errando inconsciente perto de Bailey Long, mas o que descompensou definitivamente não foram os horrores que eu vira ou ouvira anteriormente, não foi nada disso. O que eu balbuciava quando saí lentamente das trevas dizia respeito a dois incidentes fantásticos ocorridos durante a minha fuga. Incidentes sem qualquer significado, mas que me assombram incessantemente, sempre que eu estou sozinho em locais pantanosos ou sob o luar. Fugindo daquele castelo maldito na beira do pântano, eu ouvi um novo som, comum, mas diferente de tudo que eu ouvira antes em Kildare. Nas águas estagnadas, ultimamente sem nenhuma vida animal, agora fervilhava uma horda de rãs enormes, rãs viscosas que guinchavam sem parar em tons estranhamente desproporcionais aos seus tamanhos. Essas rãs reluziam, verdes e malhadas sob o luar, parecendo olhar para a fonte da luz. Acompanhei o olhar de uma rã muito gorda e asquerosa e vi a segunda coisa que me perturbou o juízo. Meus olhos pareciam distinguir, estendendo-se diretamente da estranha e antiga ruína da ilhota, distante para a lua minguante, um feixe de luz fraca e bruxuleante, que as águas do pântano não refletia, e subindo por esse pálido caminho, minha fantasia febril imaginou ver uma sombra esbelta retorcendo-se lentamente, uma vaga sombra retorcendo-se, como que arrastada por demônios invisíveis. Enlouquecido como eu estava, eu vi naquela sombra pavorosa uma monstruosa semelhança, uma caricatura nauseante e inacreditável, uma efígie blasfema daquele que havia sido Dennis Barry. E fim do conto.
Muito bem, sejam muito bem-vindos. Eu quero convidá-los a comentar sobre o conto, dizer o que vocês acharam. Eu achei fantástico, assim, fazia muito tempo que eu tinha lido, eu não lembrava desse conto. E assim, ele tem uma coisa, você sabe que o Lovecraft era fã do Edgar Allan Poe, né? E essa coisa de visitar o amigo, né, meio parecido com a queda da casa de Usher, né, o castelo em si, né? Tem deve ter alguma influenciazinha aí da queda de Usher, né? E a queda desse amigo aí, né? Como Usher ocorreu também, né? Só que esse amigo ele tinha um propósito bem diferente de Usher, né? Do Frederick Usher. E eu achei assim fantástico, gostei muito. Eu fiquei imaginando aqui, ele olhando. Imagine você está lá na casa de um amigo, né? Já é uma noite meio intranquila quando você vai dormir fora de casa, né? Num castelo, na torre do castelo, tem um lago ali que meio, né, esquisito, uma pequena vila, e você não consegue dormir direito. Você vai lá na janela, olha as pessoas dançando no meio da noite, uma dança horrenda, mecânica, amaldiçoada, assim, uma coisa incrível. Eu achei assim uma cena arrepiante. Depois, essas pessoas sendo levadas aí, como se fosse o flautista lá de Hamelin, levando aí esses seres, essas entidades, levando as pessoas para dentro do lago, e depois aparecendo essas rãs, né? Interessantíssimo, muito bem colocado aí. Ele trabalha muito com a sinestesia, com as cores, ele faz questão de salientar no meio do conto todas essas percepções que a gente tem com as cores, o pântano avermelhado, o luar. Então eu achei assim, eu consegui me ver nesse quarto completamente aterrorizado do jeito que ficou aqui o nosso narrador. Comente o que você achou. O que você achou? Você já tinha ouvido esse conto? Comenta aí pra mim. Para mim, um dos melhores do Lovecraft. Eu já tinha gravado há alguns anos e praticamente não lembrava, né? Alguma coisinha eu lembrava, mas pelo que eu lembrava não era assim. Talvez eu esteja confundindo com outro conto. De toda forma, está aí narrado. Muito obrigado. Caso você queira ajudar no nosso canal, é um trabalho individual que eu faço. Quando eu estou aqui em casa, eu consigo tirar um tempo para gravar para vocês. E é claro, né, o canal ele sobrevive com a ajuda dos seus inscritos. Caso você queira deixar sua inscrição, o seu comentário e o like, ajuda bastante. Caso queira ser um patrocinador desse projeto, é só entrar no nosso Pix lá com a chave marcelofc18@hotmail.com. Olha como eu sou cringe, eu ainda tenho Hotmail. Até a próxima, pessoal. E cuidado com as flautas. E não mexa com nenhum pântano. Até a próxima.